Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos começar aqui a nossa primeira aula do curso OAB Direto ao Ponto de Direito Constitucional. No dia de hoje, eu vou trabalhar com você o assunto poder constituinte, um tema poderoso para a sua prova. Vamos lá então? Olha só. Inicialmente, eu trouxe para você aqui um conceito de poder constituinte que, em verdade, está mais conectado com a ideia de poder constituinte originário. Eu trouxe aqui o conceito do professor Alexandre de Moraes, que assim estabelece: poder constituinte é a manifestação soberana da vontade política de um povo, social e juridicamente organizado, com a finalidade, é claro, de estabelecer ou restabelecer uma Constituição. Meus amigos e amigas, o poder constituinte, especialmente o originário, especificamente falando, ele é um poder de fato. Ele tem aí a sua origem, o seu nascedouro, na vontade popular. O povo, então, manifesta a vontade de uma nova Constituição, de estruturar uma nova ordem jurídica. E aí, então, o poder constituinte originário vai se manifestar para estruturar, para elaborar essa nova Constituição. Percebe? Então, essa é a finalidade, é estabelecer ou restabelecer a Constituição. Nesse sentido, veja você aqui no finalzinho do slide, que o poder constituinte, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, é um poder de fato, é um poder suprapositivo. Pessoal, eu enfatizo, estou me referindo aqui ao poder constituinte originário, ok? Veja só, o poder constituinte originário, ele é primário, ele é inicial, ele é instituidor, ele é inaugural. É justamente o poder responsável por startar, por inaugurar, por principiar uma nova ordem jurídica. Daí porque ele ser chamado de poder constituinte originário. Não é por acaso, Veja que o nome é bastante intuitivo, o nome é bastante característico deste poder constituinte. O poder constituinte originário, o PCO, ele possui as seguintes características. Ele é inicial, porque ele inaugura uma nova ordem jurídica. Ele é juridicamente ilimitado, meus amigos. Ele não se sujeita a nenhuma limitação jurídica. Então, ele pode, evidentemente, dispor juridicamente sobre vários aspectos da vida, sobre a forma como melhor lhe aprouver, sem ter que ficar preocupado com nenhuma limitação, ok? De natureza jurídica, evidentemente. Ele é incondicionado porque também não se vincula a nenhuma formalidade específica, a nenhuma forma. Ele simplesmente se manifesta no seio da sociedade e, por sua vez, então, esse poder constituinte vai estabelecer uma nova Constituição sem qualquer tipo de formalidade pré-estabelecida, pré-concebida, e ele também é autônomo, porque, da mesma forma, tem a liberdade de imprimir à Constituição a estrutura que melhor lhe aprouver. Ok? Ele é o originário, ilimitado, inicial, incondicionado, São os três Is, e além de tudo isso, ele também é autônomo. Galera, o poder constituinte derivado, por sua vez, é aquele poder constituinte que vai das duas uma, ou reformar a Constituição da República, ou então ele vai instituir as constituições regionais, que são as constituições dos Estados-membros. O poder constituinte derivado, até coloquei para você aqui as duas espécies, o reformador e o decorrente, diferentemente do poder constituinte originário, ele é limitado. Olha só, está aqui para você no slide. O poder constituinte derivado, seja ele reformador, aquele poder responsável por estabelecer as reformas no texto da Constituição da República, seja o poder constituinte derivado decorrente, que é aquele responsável por elaborar as constituições estaduais, ambos são limitados, em certa medida, tá bem? Olha só, o constituinte derivado reformador, ele é limitado circunstancialmente, até porque, vale lembrar, o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, diz que a Constituição da República não pode ser alterada na vigência de estado de defesa, de estado de sítio e de intervenção federal. Não se esqueça disso.
Em situações de anormalidade constitucional, não se pode pretender alterar a Constituição da República. Gente, cuidado! Esta limitação do artigo 60, parágrafo 1º, é uma limitação circunstancial e não uma limitação temporal. Atualmente, na Constituição vigente, não há se falar em temporais ao poder de reforma. Beleza? Tranquilidade? Joia! O poder constituinte derivado reformador também encontra limites formais ou procedimentais, mesmo porque, vamos lembrar, para que a Constituição seja alterada, é preciso que a proposta de emenda constitucional seja apresentada por aqueles legitimados do artigo 60, incisos 1, 2 e 3. Lembra? Presidente da República, mais da metade das Assembleias Legislativas Estaduais, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, ou então 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado da República. E além disso, a proposta de emenda para ser aprovada deve contar então com a aprovação de 3/5 dos membros da Câmara e 3/5 dos membros do Senado da República, sendo aí apreciada em 2 turnos de votação. 2 turnos da Câmara, 2 turnos do Senado, sendo aprovada em cada um desses turnos por 3/5 dos votos, ok? E além disso, nós temos também limitações materiais. Aqui, nas limitações materiais, você encontra as cláusulas pétreas, que representam então o núcleo intangível, o núcleo imodificável da Constituição. As cláusulas pétreas trazem aqueles assuntos que, de repente, até podem sofrer alterações. Entretanto, as alterações não podem levar à exclusão, à anulação da proteção estabelecida pelo poder constituinte originário. As cláusulas pétreas estão postas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Não se esqueça de fazer uma leitura reiterada e insistente do artigo 60. E lá consta, no parágrafo 4º, que são cláusulas pétreas: a forma federativa de Estado, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais e também o voto direto, secreto, universal e periódico. Tá legal? Voto direto, secreto, universal e periódico. Bacana. Agora, o poder constituinte derivado decorrente também, meus caros amigos e amigas, quando ele vai instituir as constituições estaduais, evidentemente que ele deve se ater aos preceitos da Constituição da República, observando inclusive a simetria constitucional, de modo tal que ele também é um poder limitado, diferentemente do poder constituinte originário, hein? Olha só que quantidade de informações que eu trouxe para vocês. E além disso, você tem que saber o que é o poder constituinte difuso. Gente, o poder constituinte difuso, sendo bem direto com você, direto ao ponto, é aquele poder que traz a possibilidade de o sentido das normas constitucionais serem alterados sem que o texto sofra alteração. Você pode pensar, mas Gabriel, que coisa estranha, né? Pois é, pode parecer um tanto quanto inusitado num primeiro momento, mas veja bem, é plenamente possível, meus amigos, seja pela mutação constitucional, seja pelas práticas administrativas, práticas legislativas, seja até mesmo talvez pelos costumes, que se manifestam no seio da sociedade, é possível se alterar o sentido do dispositivo constitucional, mas o seu texto permanecer intocável. Isso aconteceu, por exemplo, com o artigo 52, inciso 10 da Constituição, em que o sentido original pensado pelo constituinte originário, ele foi amplamente alterado pela via da mutação constitucional. Então, quando se altera o sentido da norma, preservando-se o seu texto, estamos aqui diante da manifestação do poder constituinte difuso. Vamos agora ver 2 questões de prova, do exame da ordem, que são representativas de conhecimento relevante e nos permitem ter uma noção melhor do assunto e de como ele foi cobrado em prova. Veja bem, eu vou tirar aqui a minha imagem da tela para que você possa ter então uma visão geral da projeção do nosso slide. José leu em artigo jornalístico veiculado em meio de comunicação de abrangência nacional que o STF poderia, em sede de ADI, ação direta de inconstitucionalidade, reconhecer a ocorrência de mutação constitucional em matéria relacionada ao meio ambiente. Em razão disso, ele procurou obter maiores esclarecimentos sobre o tema. No entanto, a ausência de uma definição mais clara do que seria mutação constitucional o impediu de obter um melhor entendimento sobre o tema.
Com o objetivo de superar essa dificuldade, procurou o Jonas, advogado atuante na área pública, que lhe respondeu corretamente que a expressão mutação constitucional, no âmbito do sistema jurídico constitucional brasileiro, refere-se a um fenômeno. Ou seja, gente, o que o examinador cobrou de você aqui foi o conceito de mutação constitucional. E muita atenção, esse assunto foi cobrado recentemente 2 vezes. É um assunto muito importante. Mutação constitucional, olha só o conceito, está relacionado com a alteração de significado de norma constitucional sem que haja qualquer mudança no seu texto, no texto da Constituição da República. Ou seja, preserva-se o texto da Constituição, mas modifica-se o sentido da norma. É assim que acontece. Isso vai se dar, evidentemente, pela via da interpretação constitucional, na maior parte das vezes, que acontece no âmbito do Poder Judiciário. Ok? Muita atenção a este assunto. Próxima questão. Por entender que o voto é um direito e não um dever, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados articula a proposição de emenda à Constituição da República, no sentido de tornar facultativo a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no país. Sabendo que a proposta gerará grande polêmica, o grupo de parlamentares resolve consultar um advogado especialista na matéria. De acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinar a opção que indica a orientação correta a ser dada pelo advogado. Letra A. Não é possível a sua supressão por meio de emenda constitucional, porque o voto obrigatório é considerado cláusula pétrea. Tá errado, pessoal. Se vocês se aterem ao artigo 60, parágrafo 4º, você vai verificar que o que é cláusula pétrea é o voto direto, secreto, universal e periódico. A obrigatoriedade do voto não está compreendida entre as cláusulas pétreas previstas expressamente na Constituição. Portanto, em tese, é plenamente possível subtrair do texto constitucional a obrigatoriedade do voto. Letra B, que é a resposta correta. Não há óbice, ou seja, não há impedimento, para que venha a ser objeto de alteração por via de emenda constitucional, embora o voto obrigatório tenha estatura constitucional. Pessoal, muito embora, em que pese a obrigatoriedade do voto tenha estatura constitucional, perceba você que a obrigatoriedade não está alcançada pela proteção das cláusulas pétreas. Portanto, podemos sim subtrair esta obrigatoriedade e tornar o voto facultativo. É perfeitamente possível isso acontecer. A letra B é a resposta correta. Letra C. Para que a proposta de emenda constitucional seja analisada pelo Congresso Nacional, é necessária a manifestação de 1/3 de ambas as casas. Eu acabei de mencionar há pouco que, para que a PEC seja aprovada, a proposta de emenda constitucional, é preciso que ela seja, então, apreciada e aprovada em 2 turnos na Câmara e em 2 turnos no Senado da República. E em todos esses turnos, a aprovação se dará pelo quórum qualificado de 3/5 dos membros de cada casa legislativa. Gente, não se exige aqui maioria simples, ou maioria absoluta. Existe quórum de 3/5, é um quórum hiperqualificado. O que faz com que a nossa Constituição seja uma Constituição rígida, tá? A rigidez decorre desse sistema de aprovação das emendas constitucionais. Letra D. A emenda sendo aprovada pelo Congresso somente será promulgada após a devida sanção presidencial. Pessoal, meus amigos e amigas, não há se falar em sanção ou veto de emenda constitucional. Ela é aprovada pelas casas legislativas e, inclusive, é promulgada pelas mesas diretoras da Câmara e do Senado. Portanto, não vamos contar aqui com a participação do chefe do Executivo, não vamos contar com a participação do Presidente da República, sancionando ou vetando proposta de emenda constitucional. É uma manifestação meramente legislativa. Com essas considerações, eu encerro com você, então, a nossa primeira aula. Bons estudos, sangue nos olhos, vamos juntos aqui conquistar a sua aprovação na prova objetiva da OAB. Forte abraço, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Meus amigos, gostaram da nossa aula? Pois então, todas as nossas aulas possuem esse mesmo formato. São aulas diretas, objetivas e focadas naquilo que realmente importa, naquilo que tem chances reais de ser cobrado de você na prova da OAB. Portanto, clique em Saiba Mais e venha participar do curso que verdadeiramente vai garantir a sua aprovação na primeira fase da OAB. Sejam todos muito bem-vindos ao OAB Direto ao Ponto Imersão Final.